Olá, vamos ver nesse vídeo a história de Neemias. Neemias serviu como copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes, e mais tarde se tornou o governador de Jerusalém, sendo o principal responsável pela reconstrução dos muros da cidade. Sua história é narrada no livro que leva seu nome, no Antigo Testamento. O livro de Neemias é a única fonte bíblica que nos oferece detalhes sobre sua vida e sobre o seu papel. Embora não haja outras referências sobre ele fora das Escrituras, o conteúdo desse livro é suficiente para que entendamos como Deus o usou para uma tarefa de grande importância no período após o cativeiro babilônico. Como eu já disse em um vídeo, está reprisando agora na Record, às 3h30 da tarde, a novela O Rico e Lázaro, que conta ali a história do cativeiro, do profeta Daniel, e o que vem depois seria a história de Esther, e depois da história de Esther entra a história de Neemias. Já ali com Jerusalém toda destruída. Neemias era filho de Ecalias e pertencia à geração daqueles que descendiam do povo israelita, que foram exilados na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Depois que o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Medo-Pérsia, Neemias surge na história bíblica como uma figura de destaque. Seu nome, Neemias, significa o Senhor consolou. Como no texto bíblico não fala sobre uma esposa ou filhos, alguns estudiosos sugerem que Neemias pode ter sido um eunuco, embora isso não seja confirmado. Por isso, ali na série colocaram ele como um eunuco. O que sabemos é que Neemias ocupava uma posição de grande responsabilidade no palácio persa. Ele era o copeiro pessoal do rei Artaxerxes e sua função ia muito além de simplesmente servir vinho ao rei. Ele também tinha a responsabilidade de proteger o rei contra possíveis envenenamentos. Esse papel fazia de Neemias uma pessoa de confiança e influência na corte, sem contar que era uma pessoa muito querida pelo rei. Durante o 20º ano do reinado de Artaxerxes, Neemias recebeu notícias sobre a triste situação de Jerusalém. Ele foi informado que a cidade estava em ruínas, seus muros destruídos e seus portões queimados. Essa notícia o abalou profundamente, levando ele a jejuar e orar pedindo a misericórdia divina. Enquanto ainda exercia seu serviço no palácio, Neemias não conseguiu esconder sua tristeza, o que chamou a atenção do rei Artaxerxes. Quando o rei perguntou sobre o motivo de sua aflição, Neemias explicou a situação de seu povo e obteve permissão para retornar a Jerusalém com a missão de reconstruir os muros da cidade. Além disso, o rei garantiu a Neemias o fornecimento de materiais para a obra. Tudo isso foi possível, como diz na Bíblia, porque a mão de Deus estava sobre Neemias. Com a permissão do rei em mãos, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros de uma cidade simbolizavam sua segurança e dignidade, pois era o que impedia ali de outros povos invadirem e tomarem a cidade. A reconstrução desses muros eram essenciais para restaurar a honra de Jerusalém. Ao chegar, Neemias foi nomeado governador da província de Jerusalém. O rei persa tinha interesse no progresso da cidade, mas estabeleceu um prazo para que Neemias completasse sua tarefa e retornasse ao palácio. Apesar de ter a documentação necessária para legitimar o seu trabalho, Neemias enfrentou forte oposição. Desde os tempos de Ciro e Dário já havia resistência contra a reconstrução desses muros, e no caso de Neemias, a maior oposição veio de Sambalate, o Hororita, Tobias, o Armonita, e Gesem, o Arábio.
Esses homens, acompanhados por seus aliados, usaram de todos os insultos, zombarias e ameaças armadas contra Neemias e seu povo. Tentaram difamar Neemias, espalhando boatos de que sua real intenção era liderar uma rebelião contra o Império Persa e chegaram a armar emboscadas para capturá-lo. Além dos inimigos externos, Neemias também precisou lidar com crises internas, como problemas econômicos, sociais, que afligiam Judá. A concentração de mão de obra na reconstrução dos muros prejudicou a produção agrícola, resultando em escassez e acabar faltando alimentos. O clima desfavorável agravou ainda mais a situação, e muitos dos administradores anteriores exploraram a população, aumentando os impostos e forçando os judeus a hipotecarem suas propriedades. Apesar dos desafios, Neemias demonstrou ser um líder extraordinário, guiando seu povo com sabedoria e perseverança. Ele soube lidar com as ameaças externas sem ceder às armadilhas e enfrentou os problemas internos com firmeza, corrigindo abusos e implementando soluções eficazes. Após 52 dias de trabalho árduo, a reconstrução dos muros foi concluída. A Bíblia chega a dizer que eles trabalhavam com uma mão e com a outra segurava a espada. Com a obra finalizada, Neemias organizou a vida em Jerusalém, nomeando líderes responsáveis e colocando um sistema justo de governo. Ele também tomou medidas para proteger a cidade, instruindo que 1 a cada 10 judeus deveriam passar a morar dentro dos muros. Além disso, Neemias se empenhou em corrigir injustiças sociais e abusos administrativos que havia prejudicado o povo. Neemias teve um papel crucial na restauração da vida espiritual em Jerusalém. Ele, juntamente com Esdras, liderou a nação em uma renovação da aliança com Deus por meio da leitura e explicação da lei e das promessas do povo em obedecer à lei de Moisés. Neemias também revitalizou a celebração das festas judaicas, como as festas dos tabernáculos. Entre as reformas implementadas por Neemias estava o fortalecimento do sacerdócio, a purificação do templo e a separação dos estrangeiros para evitar a contaminação religiosa e a idolatria. Ele também combateu o casamento misto, que enfraquecia a identidade do povo de Deus. O tempo exato da liderança de Neemias não é muito claro. Inicialmente, ele recebeu um prazo fixo para governar Jerusalém, mas esse período parece ter sido prorrogado devido à necessidade da cidade. Mais tarde, Neemias retornou à Pérsia para prestar contas ao rei, mas após algum tempo conseguiu permissão para voltar a Jerusalém. Neemias foi contemporâneo de outros líderes importantes, como Esdras e o profeta Malaquias, e seu trabalho esteve muitas vezes ligado ao de Esdras. Ambos aparecem juntos em ocasiões importantes, como na leitura pública da lei e na dedicação dos muros de Jerusalém. Neemias é lembrado como um homem de oração e um líder notável. Sua fé no Deus de Israel era inabalável, e ele dedicou sua vida ao serviço do Senhor e de seu povo. Sua integridade, justiça e humildade são destacados ao longo do relato bíblico, e sua firmeza diante das adversidades fez dele um exemplo de dedicação e de liderança. Através da história, a gente percebe que Neemias era um homem de ação, que não esperava passivamente que Deus resolvesse tudo de forma milagrosa. Ele agia com determinação, confiando que Deus abençoaria seus esforços. Seu exemplo nos ensina sobre a importância de sermos pessoas de fé e ação, comprometidas com o trabalho que Deus nos confiou.
E é uma pena que a série com a história dele vai ter apenas 7 capítulos, pois com certeza daria para se estender muito mais e seria muito melhor. Bom, esse foi o vídeo com a história de Neemias. Eu vou continuar trazendo histórias de personagens que ainda vão aparecer nas próximas produções bíblicas e também tudo sobre as produções. Então, se ainda não é inscrito, já sabe, né? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.